Diz pra mim, e se o seu estilo fotográfico não nascer de uma coisa que você busca, mas de uma coisa que você constrói ao longo do tempo? Christian da GoImage por aqui em mais um Papo GoImage. Hoje vamos falar sobre o estilo próprio na fotografia. O estilo próprio nasce da repetição ou nasce da intenção? Bom, como a gente falou anteriormente, né, Léo e Pedro, e daqui um pouquinho o nosso Caravaggio Vanassi vai entrar aí. Eu mesmo, né, comecei a ideia toda falando sobre, cara, eu muitas vezes quis fazer fotos legais com o celular, porque eu queria aquela foto, eu entendia aonde eu queria chegar mentalmente falando, mas não chegava no resultado, né? E aí eu usei o exemplo do Lucas Lerman, né, que em alguns momentos eu vi, ele pega o celular, aponta e parece que a foto sai pronta. Ele tem... Mas isso é o quê? É anos de estudo, é repetição ou ele tem o dom, né? A gente falou muito sobre dom e que, né, Léo, temos uma opinião aí um pouco avessa a achar que tá tudo na conta do dom, né, sem estudar. O que vocês podem dizer para mim que não faz essa foto? Como é que eu começo a construir o meu estilo, mesmo que pelo celular? Vamos lá. Vocês falaram a opinião de vocês do dom ali antes e tal. Pra mim, falar que eu tenho dom é uma ofensa, velho. Sabe que eu acho que eu concordo. Eu tendo a concordar que dom é meio... Cara, porque dom parece que, sei lá, alguém veio, divindade veio... tocou no meu ombro e falou assim, ó, toma seu arrombex, você vai fotografar para um caramba agora. Por isso que eu fiz aquela pequena inserção ali. Eu considero a palavra mais assertiva é aptidão. Porque o que acontece, assim, dependendo do tipo de temperamento, aí a gente pode entrar numa parada de temperamento aqui, mas dependendo do tipo de temperamento, cultura e tudo que você vive, você tá mais apto a ir pro lado. É que nem você fazer uma escolha natural quando vai fazer um vestibular. Você escolhe uma área mais exatas ou mais humanas, sabe? Quando você tem uma aptidão por uma coisa um pouco mais humana, um pouco mais ligada ao mundo mais imaginário, você tem uma aptidão a entrar para uma profissão que lida com isso. Agora, dom é o que nem tu falou, é uma palavra que parece uma coisa meio solta, assim, não? Parece que o cara é um super-herói. Parecer que o cara é um super-herói é um privilégio, né? Agora parece que foi um presente. E alguém foi lá e me deu essa parada e falou, não, dom, pô, pra deixar claro, assim, ó, não existe essa parada do dom. Pra mim, tudo, e daí já quase que responde, a gente pode ir além ainda nesse papo, quase que responde o que o Chris perguntou. Por mais artístico que seja, tá? Tudo são métodos e técnicas que são estudados e aplicados exaustivamente até beirar a perfeição, sabe? Pra mim não tem, cara, é estudar e depois é horas de voo. É intenção mais repetição. Exato. Por que o Lucas faz uma bela foto lá com o celular? Porque ele, cara, faz isso a vida toda, velho. Ele estudou pra isso, então ele repetiu muito. Hoje já é muito orgânico isso, porque tu vive isso diariamente. Mas daí, cara, eu queria, até não sei se vai sair um pouco da pergunta que o Cris ia falar, mas me chamou a atenção que o Léo falou um negócio mais de exatas e de humanas. Fotografia, vocês acham que é uma parte mais exata ou uma parte mais artística, mais humana? Cara. Baita pergunta, cara. Nem parece que foi tu que fez a pergunta. Eu falo sempre, é o falso lento, né? Eu tô aqui, não sei o que, mas... Eu nunca tinha parado pra pensar, mas realmente... Essa pergunta, Pedro, ela já me foi feita de uma outra maneira dentro da faculdade ainda, quando eu fazia design, porque eu fazia design de produto. E aí, design de produto, será que é da humanas ou... Tem muito desenho técnico, muita geometria, muita coisa, ou tá ligado mais à parte das exatas? Aí, cara, o que vem hoje, respondendo com a experiência, assim, tudo tem um pouco de humanas. Você é um ser humano que vai lidar com outros seres humanos. Na fotografia, mesmo que você não esteja trabalhando diretamente com uma pessoa fotografando, vai trabalhar com um produto, vai ter uma pessoa por trás daquele produto, ou várias pessoas por trás daquele produto. Eu acho que só é uma coisa assim, se você tem uma aptidão, uma facilidade para ir mais para esse lado de ver uma imagem, de escrever um texto, de comunicar-se melhor, ou mais para o lado de fazer uma conta, de organizar as coisas. Dentro da fotografia profissional, você precisa das duas coisas. Por exemplo, eu sou muito conhecido por ser altamente
técnico e o pessoal fala assim, o cara da matemática. Eu falei, mano, matemática básica, é multiplicar e dividir, é tudo dobra e metade. O problema é que a gente lida com uma circunferência, porque a nossa lente é um buraco e aí tem uma área e tem toda uma parte mais matemática. Mas querendo ou não, ainda continua sendo matemática básica. E precisa disso para eu poder explorar o meu lado, que é mais considerado aos humanos. Para depois eu chegar num projeto, e aí respondendo o que o Cris está perguntando, eu imaginar algo e eu conseguir fazer esse algo acontecer. Até eu faço um exercício que eu aprendi com um grande fotógrafo, meu amigo, irmão, que mora nos Estados Unidos, que é o Alegrand. O Alegrand é um super retratista, e ele também não trabalha com estúdio e tal. E ele fez um exercício numa imersão muito legal, que ele foi assim, ele colocou uma música e pediu pra galera fechar o olho e imaginar uma cena. E aí depois ele colocou outra música totalmente mais, uma música mais lenta e uma mais rock. E agora fecha o olho e imagina uma cena. E as pessoas todas imaginaram cenas diferentes umas das outras. E ele falou assim, isso quer dizer que você só por escutar uma música, fechar o olho, concentrar, e aqui a gente fala em intenção, ter a intenção de imaginar algo, você acabou de ser criativo. Todo mundo acha que é muito difícil ser criativo. Ou seja, existe aí um método para você ser criativo. Na minha visão aqui, já respondendo a pergunta geral aqui, eu acho que tem que ter as duas coisas. Primeiro você coloca a intenção do que você vai fazer e automaticamente você repetindo tanto o estudo quanto a prática do que você vai fazer, você vai conseguir transformar essa intenção em realidade, em algo palpável. Sem as duas coisas andando junto, ou uma ou outra, eu acho mais difícil. É fácil você ter a intenção e depois não conseguir fazer, e também repetir sem intenção, que é o que muitos fotógrafos fazem hoje, né? Com as câmeras aí, pega, não, vou fotografar isso aqui, ó. 5.000 fotos da mesma cena sem ter a intenção para pensar se a noiva naquele momento vai chorar ou vai sorrir. Ela fica aqui... E aí você tem que usar IAs e coisa para poder fazer uma curadoria, que na verdade, se você tivesse intenção, você tinha 50 fotos e não 3.000 fotos da mesma cena. Tem uma parada que, pra gente até complementar, que eu acho que tem que ter repetição até quando a intenção vai embora. Né? Porque a gente começa com a intenção, eu quero fazer um tipo de foto, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero aprender a usar flash, essa é a intenção, né? E daí tu começa a repetir, e uma hora mesmo que a empolgação passa, e aquilo é um objetivo teu mesmo assim, tu tem que continuar repetindo. Tem um exemplo que eu sempre dou, eu sou muito fã, quem me conhece sabe que eu sou fã de Chili Peppers, né? E eu vi uma entrevista do vocalista falando que, cara, ele todos os dias, determinada hora do dia, principalmente quando ele acorda e tal, vai lá fazer as coisas dele e tal, tem uma entrevista que ele fala isso, ele vai lá e vai escrever. Ele escreve todos os dias, cara. É o trabalho. Ele falou, este é o meu trabalho. Cara, mas eles lançam 15 músicas a cada 6 anos, 5 anos. 4... Mas não importa. Todo dia ele tá lá. Tá refinando. É o trabalho dele é escrever. Por que ele não vai fazer isso todo dia? Mesmo sem usar, entendeu? Mesmo sem usar. Imagina a gente que tem a possibilidade de usar o tempo todo as nossas repetições, né? Mas olha só. Se você, seja pela repetição, seja pela intenção, você deve conhecer o nosso ecossistema da GoImage. E eu tô aqui com um álbum Linho, que ele é um lançamento da GoImage. Aqui nesse caso tem fotos de formatura, que pode ser usado também. Fotos para casamento, newborn, enfim, tem diversas cores. Tudo isso está disponível no ecossistema goimage.com.br. E aproveito já para fazer um convite para que você vire Prime da GoImage. Tudo isso, sendo Prime da GoImage, tem inúmeros benefícios. Você tem acesso a todo o ecossistema, tem galerias, tem sistemas de pagamento com o GoImage Pay, tem o Academy para você estudar e evoluir na sua fotografia, na sua venda, no seu marketing. Então é o ecossistema completo que todo fotógrafo precisa. Produtos físicos e produtos digitais. Tudo isso em goimage.com.br ou sendo Prime da GoImage, escaneando o QR Code que vai estar aí na tela para você. Então, Léo e Pedro, meus amigos, quer dizer que não tem outro jeito. Eu não vou ter uma luz divina que vai vir e me abençoar para eu ter uma fotografia melhor, mesmo que pelo celular. Eu que achei que não ia precisar fazer nada, que eu ia ser o escolhido da divindade para poder ter o mesmo dom que o Lucas Lerman tem. Mas que aí eu já descobri que não é dom, que é repetição, estudo e tal. Mas enfim, brincadeiras à parte aí, eu concordo em tudo que vocês falaram, eu acredito nisso também. Inclusive vi uma entrevista do Cristiano Ronaldo dizendo que ele era o cara mais completo do mundo, que não tinha ninguém
mais completo do que ele. Que ele até diz, tem alguém que chuta melhor de esquerda? Isoladamente, talvez vai ter alguém que chute melhor de esquerda. Mas que chute tão bem quanto ele de esquerda, de direita, que cabeceie, que tenha ataque, que tenha drible, não há ninguém melhor. E aí ele justifica dizendo, cara, eu treinei muito, eu estudei muito, eu faço isso todos os dias por muitas horas. Então, assim, ele, claro, com uma certa dose, assim, até de segurança no que estava falando, né? Como é característico do povo português, inclusive. Mas o ponto é que ele, tipo assim, cara, eu fiz por onde? Eu estudei muito, eu repeti muito. E por isso que eu consigo ser tão bom e os números estão aí para provar. E daí ele disse assim, são os números, não é o Cristiano falando, são os números. E eu acho que é um pouco disso também. Em época de Copa, tu deu um excelente exemplo aqui. Mas enfim, tirando esse lado de Copa, o que eu queria perguntar agora é o seguinte, o estilo próprio nasce da intenção com repetição, é uma coisa meio em conjunto, mas aonde é que eu busco as referências? Será que para que eu comece, não é interessante aí a gente, como tu mesmo falou, né, o quão interessante é eu tentar pelo menos imitar, ou seja, grandes artistas, ou seja, grandes fotógrafos, para eu começar a ter a minha bagagem, não uma cópia descarada, mas onde é que eu começo a inspiração para que eu possa, porque de alguma base eu tenho que partir, certo? Eu tenho que admirar as fotos do Vanassi, do Léo e do Pedro, para que eu diga, cara, isso faz sentido para mim, eu preciso começar a tentar copiá-los para fazer o meu próprio estilo. Não é um caminho para quem eventualmente está começando? A cópia em si não tem que ter um ponto de partida? Tem um livro interessante, até um livro que, como fotógrafo, normalmente ele não tem o costume de ler, é um livro bom porque é um livro curto, até alguns conceitos são um pouco bobos, mas o coração dele é bacana, que é aquele livro Roube como um Artista, né? Uhum. É um livro quase uma autoajuda, mas enfim, ele tem ali uma mensagem muito legal. Eu só acho que o que acontece? Essa coisa do se referenciar nos outros não é uma coisa exclusiva do fotógrafo, não é uma coisa exclusiva da fotografia. A música brasileira, a gente sabe, né? Que boa parte dos hits que estão estourados aí, o Léo e o Cris e o Pedro, os três gostam de música, são músicos. Boa parte do que está estourado no Brasil é cópia descarada do que de um hit americano, de um hit... A gente sabe que... infelizmente, né, e hoje mais do que nunca, parece que a produção própria, coisa de se referenciar, acabou virando copiar, né? Mas assim, a referência, cara, ela é muito bacana se o fotógrafo buscar ela fora da fotografia. Eu acho que o fotógrafo ele tem que aprender a entender a fotografia no cotidiano. Primeiro lugar onde é fácil de entender a fotografia é que muda tudo, muda o jogo quando ele começa a entender isso. Filme, série, entendeu? Por quê? Porque é muito mais fácil a gente estudar, claro que não, isso não é o estudar fotografia, é o se referenciar, né? Uhum. Muito mais fácil quando a gente consegue ver numa série, porque eu posso assistir com a minha esposa. Enquanto ela está curtindo a história, tal, eu posso estar tentando entender e estudando a fotografia. O que está acontecendo ali? Um filme, né? Depois que você começa a doutrinar, a fazer aquilo de forma consistente, começa até a ficar meio um saco, porque você já começa... Se a fotografia não é muito legal, você acha o filme bobo. Mesmo a história sendo bacana, se a fotografia é muito simples, você... meu filme não me pegou. Não, mas a história é linda, eu chorei. Cara, eu não consigo chorar porque eu vi que o desfoque aqui não estava controlado, que a luz de fundo não... Entendeu? Eu não sei, mas eu passo por isso direto. Cara. Eu também, cara. Eu, por exemplo, eu sou completamente apaixonado por uma série que chama Breaking Bad. Até falei dela ontem de novo. Comecei a assistir agora. Já tinha assistido alguma vez ou não, Léo? Não, tô assistindo agora. Eu tô no 4º capítulo. Meu irmão, eu quero que tu comece a prestar atenção na fotografia, porque ela vai mudando e ela vai evoluindo ao longo da série. Tu vai perceber que tudo que passa no México é em tom quente, é gravado com um movimento. Tudo que passa dentro do hospital é tom frio, a câmera é extremamente estática. Cara, tu vai ficar apaixonado pela fotografia da série. Então, a gente começa a perceber isso na fotografia. E outro detalhe, cara, eu sei que tem muita gente que pode falar, nossa, isso aí, eu não sou um cara tão culto assim, tá, gente? Mas a pintura, em especial, assim, ó, cara, uma visita lá no MASP, cara, pode transformar a tua vida. Pô, lá tem obra do Caravaggio, cara. Tem lá, velho, tem lá. Você pode ver ao vivo o troço, entendeu? Ver como o cara, ele teve que pensar cada centímetro da iluminação para criar aquela sombra, entendeu? Aí você consegue entender, porque o que acontece? A iluminação é uma coisa complexa. Quando alguém consegue traduzir aquilo manualmente, pintando aquilo, você consegue entender, cara, olha só, essa luz vem daqui, é essa sombra que ela projeta, depois você pode tentar replicar isso. Então, eu acho que esse tipo de referência, cara, para mim, é o primeiro passo.
Referenciar em fotógrafo é complicado, cara, porque a gente tem muita coisa que acontece, muita manipulação de imagem. Então, é legal você ter uma referência, é legal, mas refinar as tuas referências dessa maneira. Achei a tua fala sensacional, Vanassi. Obrigado, Acho que tu deu uma aula aqui do que a galera tem que fazer. A gente tem que entender que por mais que a fotografia seja uma linguagem que lida com tecnologia, ela não deixou de ser uma linguagem artística ainda, porque a gente lida com composição, a gente lida com iluminação, e tu falou, cara, o que eu prego em todas as minhas aulas, a gente tem que buscar as nossas referências na história de quem fez as grandes obras do mundo. E aí pode ser na fotografia, mas principalmente na pintura, porque a fotografia ela nasce de um processo tentando compensar primeiro a pintura, mas depois ela vem como linguagem. Mas nas escolas de belas artes era muito comum a aula de master copy. O que era uma master copy? Era você estudar a exaustão, nos mínimos detalhes, a obra de um grande mestre e tentar replicar ela o máximo que você conseguisse, igual para você saber exatamente a técnica que era usada. Não era para você replicar e fazer para você, era para você estudar como ele fez, para poder depois tirar desse estudo algo que você poderia usar no seu trabalho, na sua identidade, da sua forma. E quando eu digo fotógrafo, ó, pessoal, fotógrafo é estudar aquela galera do filme que nasceu com a fotografia, é estudar Irving Penn, é estudar Richard Avedon. E aí, complementando já o que tu falou, Vanassi, fazer a master copy e estudar exatamente o que eles fez, é estudar o processo deles também, a cultura deles também, o porquê que eles fizeram daquela forma, da onde que eles vieram, que contexto histórico eles estavam inseridos naquela época, né? Aí você vai ter uma referência que é sua, que é do jeito que você vai fazer as coisas. Eu sempre digo para o meu aluno, não me tenha como referência, tenha a minha referência como sua referência. Amém. Amém. A gente bateu um papo GoImage numa outra ocasião, falando que hoje em dia as coisas realmente elas estão muito iguais, sabe? Na arquitetura, na música. E aí, recentemente foi finalizada, né, a Sagrada Família. Vocês conhecem essa? Já foram lá? Alguém já teve a oportunidade? Eu tive o privilégio de conhecer. Cara, aquilo é a coisa mais impressionante que eu vi, né? Se tratando de uma obra humana, né? De alguém que disse, cara, eu vou fazer essa porra aqui, cara. Diz que ao vivo é uma coisa fora, né? Não, é fora de qualquer coisa que tem. Eu tive uma outra oportunidade também de conhecer uma igreja, que é a igreja de Colônia, na Alemanha, que é uma igreja gótica. Na verdade não é que seja gótica, né? Mas ela tinha uma pedra que acabou escurecendo ao longo do tempo e ficou com aquela beleza incrível. Igual a Sagrada Família, cara, eu não vi nada próximo disso. Falando de obra humana, tá? Sem falar das coisas aí que são da natureza. E o que é mais curioso é que o cara se inspirava na natureza. Eu acho que esse é o exemplo específico, né, e mais latente do que é a junção entre algo que ele é de humanas e exatas, né? Porque o cara, tipo, não basta me inspirar na natureza e dizer, cara, eu vou construir isso aqui. O cara tem toda uma base fundamentada técnica, né? Ou seja, só reforça aquela nossa ideia da repetição e da intenção. Só que eu acho curioso é que hoje em dia a gente não tem mais essas inspirações de ordem mais natural, a gente acaba se inspirando no que já está meio posto. E eu acho que sempre é uma cópia um pouco piorada, né? E aí a gente vai para música, a gente vai para a minha própria música. Criei algo lá, se vai olhar ela gravada, ela é uma música comum, né? Tu não tem grandes coisas na música, tu não vê coisas refinadas, tu não vê coisas refinadas na arquitetura. As casas hoje estão todas quadradas, basicamente, né? É tudo quadrado, é aquela fachada quadrada, sabe? Uma porta maior, aquela história toda. Tu não vê aquela coisa rebuscada também, né? Então, eu acho que talvez a gente possa tentar voltar isso para coisas onde a gente possa se inspirar fora do outro, mas coisas, inspiração em algo que já está posto, algo natural, né? Como, levando ao exemplo do próprio Gaudí, né? Que se inspirou muito na questão natural, né? Que eu vejo, de novo a gente falou isso, é o imediatismo, né? Primeiro porque eu acho assim, quem vê uma obra do Gaudí, como é a Sagrada Família, mesmo que não esteja lá presencialmente, o que deve ser uma experiência, e é uma experiência que eu quero ter também, e acho que todo fotógrafo tem que, né, se possível, aí, viver uma experiência como essa e ir para a Itália, para a Espanha,
para Paris, para ver as grandes obras aí da humanidade, dos grandes artistas. Mas assim, eu também vou dizer assim, ó, só puxando um parênteses, eu sei que foge um pouco do tema, mas o Vanassi me conhece um pouco melhor, teve aí também meu pai falando num podcast que nós fizemos essa semana, e, cara, eu tenho muito orgulho, sim, da história, porque, cara, tanto meu pai, ele trabalhou desde os 6 anos de idade, dito por ele, né, o que ele come, é o que ele produz, né? Então aí, cara, a situação meio... Mas aqui não é o coitadismo, tá? Pelo amor de Deus, gente. Cara, foi fruto e tá sendo fruto de muito trabalho. E não que as coisas estejam ganhas. Mas assim, da onde a gente realmente veio, né? Toda a família, e ter conseguido, claro, obviamente, junto com os outros sócios, construir uma empresa que a gente considera relevante no mercado fotográfico, não é a mais perfeita, não é a maior, mas a gente está trabalhando para fazer as coisas acontecerem. Eu realmente tenho que agradecer porque eu tive o privilégio de conhecer muitas coisas legais e sim, com fruto do meu próprio trabalho. E realmente, sim, época de obra, trabalhei, peguei frio, levantei saco de cimento, junto com meu pai. Meu irmão, por exemplo, que é mais novo que eu, quando começou a trabalhar comigo, era office boy, então, cara, caminhava, chuva, frio, vento, cara, não foi fácil. E como eu acho que não é fácil para ninguém. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho orgulho disso, sim, porque eu tive a oportunidade de conhecer coisas legais que eu, quando jovem, nunca imaginei que eu pudesse conhecer. Então, isso foi a fotografia que me proporcionou e, claro, sempre tentando fazer as coisas pelo certo, né? Sempre tentando preservar aí as boas relações e tal, então... E teve muita gente que me deu bastante tapa na cara, como o próprio Vanassi, que já me deu várias porradas, falou, porra, velho, tu não... Isso há anos já, né? Há anos. Então, isso tudo a gente tem que ser grato também, né? Tu tá sempre aberto a aprender, né, e evoluir. Esse é o principal tema geral do que a gente tá conversando aqui, né? Uhum. E é que nem o Vanassi falou, pô, cara, como é bom a vida do rico. Eu não tive essa experiência, quero poder ter essa experiência, vou lutar e batalhar para isso, mas a gente tem como ver isso. Hoje é tão fácil o acesso à informação, né, via internet, nem falar... Cara, para mim, o básico do básico é o fotógrafo deveria ter um livro da história da arte, deveria ser meio de cabeceira dele ali, para ele saber onde é que ele está pisando, né? Como é que você vai pisar num terreno que você não conhece, né? E essa vivência, cara, do imediatismo levou a galera a achar tudo isso muito complexo, muito difícil, tanto estudar quanto tentar ver como era diferente. Essa visão que tu passou aqui, Cris, sobre como era impactante a escultura, a pintura, e hoje a gente está falando de arquitetura, a arquitetura é uma arquitetura básica. Eu estou num prédio histórico aqui, meu estúdio fica num prédio de 1903. Você olha o prédio, quem chega no meu estúdio se impacta com a estrutura, né? Paredes super gigantes e tal, esses tijolos que vocês estão vendo aqui, são tijolos originais da época e tal. Ou seja, a gente ainda se impacta com isso. A gente só parou de fazer isso porque entrou no processo de vamos ser mais rápidos, vamos ser mais comerciais, às vezes, né? Porque vão ser mais rápidos para vender mais, e perdeu nesse processo o qualitativo em prol do quantitativo, né? E não estou dizendo que está errado, o mundo está assim, mas quanto mais a gente tiver qualidade no nosso trabalho, mais a gente vai alcançar diferencial e identidade. Então, às vezes, tem uma aula que eu gosto de dar que é sobre ócio criativo. Parar e assistir um filme, com o prazer de assistir um filme, com um olhar um pouco técnico, vendo a história, mas isso pode te trazer uma cultura, um insight para um trabalho que, de repente, você vai estar ali, uma coisa que ninguém pensou em fazer, você está fazendo. Então, acho fundamental você ter essa cultura e buscar suas referências na arte, tá? Na história da arte, aí eu acho que é o fundamental. Até tenho aqui, para não deixar mentindo. O meu cabeceira aqui, tá aqui, ó. História da arte de Gombrich. Acho que devia ser o tipo cabeceira de todo. Parece grande, tá? Mas é cheio de figurinha para quem não gosta, ó. E aí você tem boas referências e aí sim, aí o seu trabalho vai com certeza mudar. Vai ser melhorar. Esse foi mais um Papo Gamer. Se você gostou dessa conversa, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa os comentários se você concorda, se você não concorda, se fotografia é dom, repetição, intenção, enfim, a gente fez uma miscelânea de várias coisas.
faça aí o seu filtro e aproveite tudo que a gente deixou aí para você usufruir dentro do nosso Papo GoImage. Não se esquece de visitar lá goimage.com.br e ver tudo que a gente tem para oferecer aí para sua fotografia também. Então, esse foi mais o Papo GoImage e nos vemos no próximo. Valeu!